Muito bem, meu povo. Vamos aqui, continuando a nossa meditação em Eclesiastes. Meditando em Eclesiastes, hoje, versículo 16 do capítulo 10. Abençoa-nos, ó Deus, nesta meditação, que possamos ter a plena compreensão. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Pai. Amém. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes comem de manhã. Diz a corrigida. Atualizada diz: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes banqueteiam já de manhã. Nova atualizada: ai de você, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Pobre da terra, cujo rei é jovem demais, e cujos líderes fazem banquetes logo de manhã, diz a NVI. Linguagem de hoje: um país vai mal quando aquele que o governa se deixa levar pela opinião dos outros. E quando as autoridades começam a se divertir logo de manhã. Veja uma nuance diferente dessa linguagem. Vamos aqui para a comparação das linguagens, das versões, versão corrigida. Ela sempre utiliza essa forma mais arcaica, enfatizando aqui a questão da imaturidade do rei. Imaturidade do rei, falta-lhe maturidade. E a imprudência dos príncipes, daqueles que são seus, digamos, liderados ou liderados de forma direta. A palavra criança aqui sugere imaturidade, mas sem especificar se é relacionada à idade ou à inexperiência. Creio eu que seja a questão mesmo da inexperiência, da falta de experiência. Comer de manhã implica em uma indulgência precoce, sugerindo que os líderes estão invertendo prioridades e negligenciando deveres. Inversão de prioridades e negligência de deveres. Né? A atualizada mantém a formalidade do texto, mas substitui comem por se banqueteiam, intensificando a ideia de excessos e prazeres extravagantes. Vocês são excessivos, extravagantes, deixando-se mover pelos prazeres particulares. A palavra banqueteiam sugere uma festa ou uma atividade desproporcional. Para o período, a questão aqui é o quê? O momento, o fator tempo, circunstância. O período da manhã, que deveriam ser dedicado ao trabalho e às responsabilidades. Isso dá uma ênfase maior ao quê? A natureza hedonista, movida pelos prazeres dos príncipes. A nova atualizada adota uma linguagem mais contemporânea, substituindo ai de ti por ai de você, tornando a frase mais acessível ao leitor moderno. Assim como a atualizada, o termo banqueteiam substitui comem, e reforçando a ideia de que os príncipes estão dedicados a prazeres excessivos logo no início do dia. A linguagem mantém o tom de alerta sobre a liderança imprudente. Liderança imprudente. Mas em um formato mais direto, bem direto. Logo de manhã acaba já tá de cara cheia, de festa em festa. NVI muda o tom de ai de ti para pobre da terra, porque dá uma conotação de tristeza e lamento, mais suave do que uma advertência direta. A expressão jovem demais substitui criança, classificando que a preocupação
é com a inexperiência do rei. Inexperiência do rei. Mais do que com a idade ideal. A frase trazem banquetes logo de manhã simplifica ainda mais a ideia de excesso. Excessos, são excessivos, hedonistas ao extremo. O próprio hedonismo já é um extremo. Deixando claro que os líderes estão descomprometidos com as suas responsabilidades, irresponsáveis. A linguagem de hoje apresenta uma reinterpretação mais aplicativa e acessível. Como eu disse, a linguagem de hoje é mais uma adaptação. Ao invés de rei a criança, a versão traz: se deixa levar pela opinião dos outros, sugerindo que o problema não é a idade ou a imaturidade, mas a falta de firmeza, que ela traz uma nuance diferente, né? A falta de firmeza. Se divertem de manhã substitui banqueteiam ou comem, tornando a mensagem mais coloquial, enfatizando a ideia de que os líderes estão negligenciando suas funções, negligentes. Para quê? Para o prazer. Prazer. Uma comparação aqui mais profunda, algumas colocações, algumas frases. Tratamento da imaturidade do rei. Como que a corrigida, a atualizada e a nova atualizada tratam isso? Usam o termo criança, que pode ser interpretado como falta de maturidade ou sabedoria. Falta de maturidade e falta de sabedoria, sem deixar claro se é uma questão de idade ou de inexperiência. Creio eu que seja mais questão de inexperiência e não questão de idade específica. A NVI declara jovem demais, reforçando a ideia de inexperiência. Esse é o tom mais correto. A linguagem de hoje vai além, sugerindo que o problema do rei é ser influenciado facilmente pelos outros, destacando a falta de liderança firme. Esse é um fator também importante. Liderança firme. A firmeza na liderança. Outra frase, descrição do comportamento dos príncipes, dos líderes. A corrigida usa o simples como comem de manhã, sugerindo indulgência sem necessariamente enfatizar excessos. Atualizada e nova atualizada intensificam isso com se banqueteiam, destacando o exagero e o prazer autocomplacente. Exagero e o prazer autocomplacente. A NVI também fala de fazem banquetes, mantendo a ênfase no prazer. A grande questão aqui é o prazer. Se banqueteiam, entram no vinho logo de manhã. A linguagem de hoje traz traz isso como se divertir logo de manhã, substituindo o foco do banquete pela ideia de diversão. Diversão e falta de quê? De seriedade. Não leva as coisas a sério. O tom da advertência. Corrigida, atualizada e nova atualizada, mantém o tom formal de advertência com ai de ti, ai de você. NVI substitui esse lamento com pobre da terra, que suaviza a gravidade do aviso, mas ainda comunica a gravidade da sugestão. A linguagem de hoje reformula totalmente, dizendo um país vai mal, o que dá a ênfase a um tom mais prático e menos profético, mas que se aproxima mais de uma explicação acessível e imediata para o leitor. Adaptação. Concluindo essas comparações, as versões corrigida, atualizada e nova atualizada são mais fiéis à linguagem bíblica tradicional, mantendo um tom formal e enfático. NVI e linguagem de hoje se voltam para um público moderno,
com linguagem mais acessível, explicativa, especialmente a linguagem de hoje, que formula a passagem para um contexto de liderança fraca e falta de responsabilidade. As diferenças entre criança e jovem demais, NVI, e se deixar levar, linguagem de hoje, demonstram variações na ênfase dada à causa do mal. ênfase à causa do mal. A linguagem de hoje fala de uma influência. As outras dão ênfase mais na questão da experiência. Enquanto as primeiras versões mantêm um foco na imaturidade e no excesso de prazeres, as últimas, que é a linguagem de hoje, NVI, trazem interpretações que facilitam a compreensão do público moderno sobre falhas na liderança. Vamos aqui então para a nossa análise do texto, das cláusulas deste texto especificamente. Vamos lá então. Vamos lá para a nossa reflexão e a nossa exegese deste texto. Muito bem. A primeira cláusula do texto, a primeira expressão diz: ai de ti, ó terra. O versículo começa com uma lamentação profética. Ai de ti, um lamento, um pranto. A expressão ai de ti carrega uma conotação de julgamento ou grande sofrimento que recairá sobre a terra ou nação, revelando que a condição da liderança afeta profundamente o bem-estar coletivo. Com certeza. Qual a condição da liderança? Firme, forte, bem posicionada? O povo vai ser afetado por isso. Agora, uma liderança frágil, fraca, sem firmeza, sem um posicionamento coerente, o povo sofre. Terra aqui representa uma nação ou sociedade sob o governo de líderes irresponsáveis, hedonistas, que importa é o prazer, né? Viagens e mais viagens, lazeres e mais lazeres. Qualquer coincidência, qualquer aparência aí com realidade não é mera coincidência. Segunda cláusula, cujo rei é criança. A palavra criança é usada aqui como uma metáfora, sugerindo que imaturidade, como as versões, a maioria enfatiza isso, este é a palavra mais coerente, a colocação mais coerente, sugerindo a imaturidade e a falta de sabedoria. E não necessariamente uma referência à idade física do governante. É a falta de maturidade, porque diz Provérbios que as cãs, bem-aventurado, tem as cãs, os cabelos brancos. Mas ele diz, quando há sabedoria. Não é só ter os cabelos brancos, não, para ter sabedoria também. Inclusive, nos versículos anteriores dessas reflexões, nós falamos sobre envelhecer sem sabedoria, envelhecer sem entendimento. Pois muito bem. O problema é a falta de discernimento, prudência e responsabilidade do rei. Quando os líderes são inexperientes ou governam com atitudes imaturas, a nação sofre, pois decisões mal pensadas levam ao caos. É desse jeito. Não. O povo sofre quando uma liderança imatura, sem domínio, sem controle. Cujos príncipes comem de manhã, terceira cláusula. Comer de manhã, neste contexto, não se refere a uma refeição comum, mas à prática de banquetes excessivos. Banquetes e excessos que deveriam ser realizados apenas em momentos apropriados. Até para festejar tem que ter um momento apropriado. É como diz o próprio livro de Eclesiastes.
O capítulo 3, há tempo para todas as coisas. Comer de manhã, para os príncipes, significa que eles estão envolvidos em festas e prazeres antes de cumprirem seus deveres. Estão invertendo aí as coisas, né? Estão invertendo as coisas. Isso pode denotar que negligência, a autoindulgência, prazer para si, releva as suas irresponsabilidades, sugerindo que os líderes estão mais interessados em quê? Estão mais interessados em satisfazer os seus prazeres. Mais os seus prazeres em primeiro lugar e o resto que se dane. Seus próprios desejos do que governar com sabedoria. Governar com sabedoria. Não, pra lá, depois a gente vê isso aí. Tanto faz, como tanto fez. Liderança irresponsável, hedonista, negligente, imprudente, autoindulgente, hedonista, pedantes. Ai de ti, ó terra. Vamos aqui para a aplicação teológica. Este versículo denuncia os perigos da liderança irresponsável e imatura. A figura do rei criança e dos príncipes que comem de manhã simboliza a corrupção. Corruptos. A falta de disciplina, olha aqui. A falta de disciplina e a autoindulgência que podem fazer o quê? Destruir uma sociedade inteira. É desse jeito. Teologicamente, isso reflete a necessidade de líderes que sigam seus próprios desejos? Não. Líderes que sigam os princípios de Deus, buscando a sabedoria e responsabilidade a governar. A Bíblia frequentemente associa a maturidade e o discernimento à verdadeira liderança. E esse versículo ecoa a importância de líderes que sejam sábios e prudentes, pois seus atos afetam todo o povo. No contexto da Bíblia, líderes devem ser exemplos. Líderes devem ser exemplos de prudência e autocontrole. Não pode ser um líder descontrolado, ególatra, idólatra, avarento. Assim como Jesus Cristo, o perfeito líder e servo, a liderança cristã deve ser caracterizada pela justiça, sabedoria e o serviço sacrificial ao próximo. Serviço sacrificial ao próximo. Sim, ao próximo. Não é a si mesmo. Não é autoindulgência. Não. Esse texto alerta que líderes que buscam apenas prazeres e glória para si causam sofrimento e desordem. Vamos para esta aplicação prática e encerraremos nossa meditação. Primeiro apontamento aqui da aplicação prática. Responsabilidade na liderança. Se você tem uma posição de autoridade, seja no lar, no trabalho ou na igreja, é essencial que governe com sabedoria e responsabilidade, não buscando apenas seus interesses pessoais. Seu pedante. A verdadeira liderança visa o bem-estar daqueles que estão sob seu cuidado. Exatamente. Olha aqui uma coisa importantíssima. Disciplina nas prioridades. O que é disciplina? O que é autodisciplina? É simples, é fazer o que deve ser feito, no momento que deve ser feito. Podemos sintetizar a disciplina como sendo isso. Fazer o que deve ser feito quando, no momento que deve ser feito. Olha este detalhe é importante. Este detalhe é importantíssimo
de nós percebermos. Aqui eu coloco dois fatores importantes nesta questão. Repetindo a frase: fazer o que deve ser feito. Você fala o quê? De proatividade. Proatividade. Pessoa fazer, sem precisar, ninguém está empurrando. Ninguém está ali empurrando, dizendo que tem que fazer. Não. Ele é uma pessoa proativa. Uma pessoa que faz o que deve ser feito. Ele faz o que deve ser feito. Independente da dor que pode causar, independente do sacrifício, independente de algum constrangimento, às vezes pessoal, particular ou externo. Ele simplesmente faz o que deve ser feito. Fazer o que deve ser feito, às vezes não é agradável, às vezes é constrangedor, às vezes vai desagradar alguém, ou vai desagradar a si mesmo. A si mesmo. Fazer o que deve ser feito. E outro fator é, no momento que deve ser feito, o fator tempo. Tem coisa que, se não for feito naquele exato momento, as circunstâncias mudarão, as circunstâncias serão outras e terão outros resultados adversos. Há coisas que têm que ser feitas naquela hora, naquele momento, naquele instante. Caso contrário, poderá gerar uma série de problemas em cadeia. Uma série de problemas, como diz o Salmo, um abismo atrás do outro. Por quê? Pela falta de uma ação assertiva no tempo certo. É como nós já falamos aqui nessa meditação sobre a questão de versículos anteriores. Nós falamos sobre, por exemplo, o que está no versículo, no capítulo 10, ele fala em questão do encantar, do morder. Ele diz assim, o versículo 10, capítulo 10 de Eclesiastes, versículo 11. Se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Isso fala de ação no tempo certo, no momento certo. Não uma ação, digamos, atrasada, mas de uma ação no tempo certo. Muito bem. Disciplina nas prioridades. O que vem primeiro? Não confundir o que é urgente com o que é importante. Isso fala de gestão do tempo, gestão no tempo. Mas vamos lá. Este versículo também nos lembra da importância de organizar prioridades. Se gastarmos nosso tempo com prazer e negligenciarmos responsabilidades essenciais, podemos prejudicar nós mesmos e aos outros. É crucial focar em cumprir nossos deveres antes de buscar o nosso próprio conforto. É desse jeito. Primeiro os deveres, depois o conforto. E para concluirmos, influência sobre outros. As ações dos líderes afetam o bem-estar de todos. Veja, tamanha a responsabilidade. Lembra da advertência do início? Ai de ti, terra! Ai de ti, ó nação! Cujo rei é imaturo, não tem maturidade. Cujo rei é um tolo, é um bruto, é um jumento. Ai de ti, ó nação! As ações dos líderes afetam o bem-estar de todos. Ai de ti, ó nação, cujo rei é imaturo, é um tolo. Ai de ti,
ou igreja, cujo líder é imaturo, é um tolo. Ai de ti, ó família, cujo líder é imaturo, é um tolo, não tem sabedoria. Ai de ti, ó empresa, ó instituição empresarial. Ai de ti, cujo líder é imaturo, é um tolo, é um jumento, brabo e coiceiro. Ai de ti. Por isso devemos escolher bem nossos líderes e, quando em posição de liderança, eu e você, nós devemos lembrar que nossas decisões têm consequências para a comunidade ao nosso redor. Meu amigo, a liderança não é nada fácil, nada fácil. Deus, temos meditado nessas palavras. Nos ajude, Deus, a sermos líderes de nós mesmos, primeiramente, ter autocontrole, autodisciplina. E assim, com essa autodisciplina interna em nossa própria vida, ó Deus, que possamos ser líderes bons, sábios, prudentes e amadurecidos. Te louvamos e te agradecemos. Amém.